Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Faz um tempo já, né? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre o E-Social. Já estamos no mês de setembro, né? Final de setembro praticamente, meados. E muitos clientes me procuram para saber sobre em que pé anda, né? A questão de adequação das empresas, elaboração de documentos, treinamentos, sobre os exames, né? Poxa vida, tem que fazer os exames dos funcionários periódicos, né? Vocês acreditam que tem muita empresa que não faz os exames periódicos? Eles fazem apenas os exames admissionais e demissionais. Então, quando o funcionário vai entrar na empresa, ele vai e faz o exame admissional do funcionário, né? Aí depois, quando o funcionário sai da empresa, aí ele vai e faz novamente o exame da saída do funcionário. Se o funcionário ficar na empresa 30 anos, ele faz somente 2 exames, né? E aí me fez parar para pensar um pouco, tipo, por que a empresa faz isso, né? Nós sabemos que a empresa, às vezes, ela segue orientações, né? Eu não estou aqui para apontar erros, para apontar falhas, para nada, entendeu? É apenas para orientar. E de repente falta essas informações, porventura, de repente a contabilidade não passa, o gestor da empresa não passa as informações para o empresário, né, ou para o corpo responsável da empresa, né, o corpo de administração, diretores, alguma coisa assim parecida, né. E aí acaba que falta essas informações e não são realizados os trabalhos necessários. Então, qual que é o meu intuito, né? Meu intuito hoje aqui é falar sobre isso daí. O porquê? Primeiro, vamos lá, vamos voltar lá no E-Social. Por que o governo está instituindo o E-Social logo agora, plena pós-pandemia, época de política, Copa do Mundo? Meu, essa questão do E-Social, esse sistema, ele vem sendo desenvolvido aí desde 2016. Era para ele ter iniciado os trabalhos em 2016. Para ser bem sincero, há relatos ali que eles começaram em 2011, 12, né? As primeiras informações sobre, só que em 2016 foi realizada uma portaria e aí surgiu a lei e aí as coisas começaram a andar. Só que de 2016 para 2022 temos 6 anos, né? 6 anos. Poxa vida, faz 6 anos que as empresas estão sendo orientadas. Eu comprei o sistema para a clínica em 2018, para você ter uma noção. E desde 2018 eu venho adequando, eu venho alimentando o sistema, eu venho orientando os meus clientes, né? Aqui nós temos uma clínica de medicina ocupacional e consultoria em segurança do trabalho, onde eu tento prestar os serviços para os meus clientes baseado no conhecimento, né, que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando em empresas grandes, né? Eu trabalhei em grandes construtoras, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia. A última empresa que eu trabalhei foi um grupo de usinas, né? Que era Cosan, depois passou para a Raizen. Então eu sempre venho trabalhando em empresas grandes. E aí o que acontece? Então eu busquei todo esse conhecimento que eu adquiri e tento implementar nas empresas dos meus clientes, né? E é difícil de você repassar essa informação. Por quê? Porque é uma via de duas mãos, né? Quando a gente tenta orientar o cliente, de repente vem uma outra orientação externa de um outro prestador deles e fala o contrário, né? Eu entendo que de repente é tentando poupar valores, né? Poupar de investir um certo valor. Só que é um investimento, né? Investimento ele vai te trazer frutos, vai te trazer retorno a longo prazo. Normalmente é assim, né? Para quem já já teve um acidente do trabalho numa empresa, de algum funcionário, né? Sabe do que eu estou falando, né? De repente a falta de uma documentação, a falta de um treinamento, a falta de um EPI, a falta de uma orientação ali, o custo é alto, entendeu? E quando eu falo de custo, eu nem estou pensando só no financeiro, porque o maior prejudicado é o funcionário, que vai ter que ficar em casa, de repente perde um membro, entendeu? E aí a empresa vai ter que deslocar funcionários de outro setor para poder colocar naquele setor onde o funcionário se machucou.
E depois tem a adequação da empresa, né? A adequação das máquinas onde aconteceu o acidente. E por último, aí vem indenização, vem danos morais, vem ação trabalhista, aí mexe no bolso do empresário. E se ele colocar na ponta do lápis o tanto que ele teria que investir naquele ambiente de trabalho para melhorar, para evitar um possível acidente, ou de repente uma doença ocupacional nos trabalhadores, ele vai ver que o valor do investimento é irrisório, é muito baixo, muito baixo. Existe uma conta que diz que a cada dólar investido na segurança do trabalho, na saúde ocupacional, você economiza 4 dólares, né? Depois sanando os problemas, né? Então, o investimento é muito baixo, se você parar para pensar. E vamos lá. Aí o E-Social, ele está entrando, né? Agora ele realmente vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Esse ano ele já tá sendo enviado as informações, já foi feito algumas adequações de algumas empresas no ano passado, final do ano passado. Para esse ano agora, está havendo apenas notificações, então as empresas que não estão realizando os envios estão sendo notificadas, né? Pela falha dos envios, pelos envios errados ou algo parecido, ou pela não elaboração dos documentos, treinamentos, exames e demais, né? Que tem que ser feito de acordo com cada evento. E a partir do ano que vem começa realmente a ter as punições, né? As multas. Mas eu não estou aqui para falar de multa, né? O meu papel é prevenir as multas, é prevenir os acidentes, é prevenir as doenças ocupacionais. A gente não está aqui para sanar problema, né? Muito menos vender papel. A gente não é cartório, né? Cartório que vende papel. Seguradoras, né? Que vende papel. A gente não vende papel, a gente vende qualidade de vida, a gente vende segurança, a gente vende resolução de problemas, né? Vamos tentar evitar os problemas. E aí o E-Social chegando, ele vai estar poupando muito, ele vai facilitar muito a vida das contabilidades, das clínicas, das próprias empresas, porque você vai ter todas as informações em digital, né? E aí, qual que é a minha maior preocupação? Está faltando muita informação para os empresários, tá? Então, qual que é o meu apelo, né? Se você é empresário, você já ouviu falar sobre o E-Social, dá uma verificada com o seu contador, verifica com o seu corpo administrativo, né? Se você tem um corpo administrativo na empresa, ou se é você mesmo que faz a administração da sua empresa, verifica como que tá, né? Foi feito já a elaboração do PGR, PCMSO, LTCAT, os treinamentos, quais são os treinamentos que os seus funcionários precisam ter, né? Para poder elaborar, né, a função de cada um. Quais são os exames necessários, né? A gente tem uma clínica aqui, a gente vive fazendo exame para os clientes e normalmente eles só pedem o exame clínico, mas precisam ser feitos os complementares, né? Os complementares é o que vai dizer qual é a saúde do trabalhador, qual é o risco que ele está. E esses riscos, esses exames, eles partem dessa documentação, né? Então a gente tem uma tabela de exames necessários para cada risco, para cada função, e a gente acaba usando essa tabela, mas o correto é a empresa mandar para a gente, né? Olha, aqui a gente é uma padaria, qual exame eu preciso fazer? Então ele precisa fazer lá o micológico, parasitológico de fezes, porque manuseia alimentos, né? Hemograma, tem risco de ruído, então vamos fazer também a audiometria, né? Acuidade visual, porque movimento muito ali, lida com bastante coisa pequena, né? Granulados e tal. E então, tipo, ou às vezes uma recepcionista, um vendedor que usa muito um terminal de computador. E aí a gente vai desempenhando o risco, de acordo com o risco, cada tipo de exame. Mas para de pensar um pouco, né? Você como empresário, para de pensar um pouco só no financeiro e começa a pensar na mão de obra que você tem, né, na sua empresa. O slogan da nossa empresa é o seguinte: nós cuidamos de seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio, já parou para pensar que é o seu funcionário? Mas o meu maior patrimônio é a minha empresa. Não, tudo bem, eu entendo você, né? De repente é uma empresa de família, de repente é algo que você conquistou a duras penas, né? Mas você já parou para pensar que sem os seus funcionários você não tem empresa? Você não toca empresa? Se realmente um funcionário sai, o tempo que você leva para treinar um outro funcionário para poder desempenhar aquela função, ou se um funcionário se machuca, você tem que migrar, né, os funcionários de um outro setor para poder estar fazendo a função daquele que se machucou. Então vamos olhar com outros olhos, né?
para os nossos funcionários, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, esse vídeo ele é postado nos principais canais de comunicação aí, Face, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, né? A gente solta nos principais canais aí apenas para fins de divulgação, de orientação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, né? A gente está à disposição, tá bem? Um forte abraço a todos aí, uma ótima semana.